E um vídeo do jornalista, radialista, comunicador e folclórico Aderval Barros tá dando o que falar no Instagram, né? No qual ele fala que a torcida do Sport sempre teve medo da torcida, ou no caso, do Santa Cruz, né? Será que o Sport, o torcedor do Sport, sempre teve medo do Santa Cruz? Ou esse é apenas o Aderval jogando pra galera, aquela coisa de querer dar uma moral ao time menor? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Antes de colocar aqui o vídeo do meu querido amigo Aderval Barros, eu quero só dizer que eu já tive o prazer de dividir este canal aqui que vocês estão vendo, não só com o Aderval, como também com o Felipe Lumina e o Maciel Júnior, né? Como vocês podem ver aí, já fizemos uma live junto, nós quatro, lá no começo do canal, tá, gente? Eu, o Luna, o Maciel e o Aderval. Foi bem bacana, conversamos aí sobre um monte de coisa, né? Inclusive sobre o YouTube e tal, e futebol pernambucano. Foi realmente bem legal aquele dia. Eu, cara, que cresci escutando e vendo o Maciel e o Aderval na rádio e na televisão, um dia já estive aí numa bancada, digamos assim, mesmo que virtual, conversando com eles sobre o futebol, né? Eu acho que foi um privilégio, não só para mim, como também para o Felipe Luna. Não conheço os dois pessoalmente, quem sabe quando eu for aí ao Recife, eu vou ter esta oportunidade. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um dia bem bacana e posso até dizer, quem sabe, um dia histórico aqui para o canal. Isso foi lá no começo do canal ainda, tá, gente? Bom, em relação ao Sport e ao Santa Cruz, os números são os seguintes. Ao total, são 236 vitórias para o Sport e o Sport marcou 731 gols. Já o Santa Cruz venceu o Sport 169 vezes e marcou 673 gols. Foram 162 empates em um total de 567 jogos e 1.404 gols. A estatística diz que o Sport é maior. E sim, o Sport é maior que o Santa Cruz, gente. Sempre você... em um estado... Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza, Flamengo e Fluminense, Sport, Santa Cruz, Inter e Grêmio, Atlético e Cruzeiro, Remo e Paysandu, alguém vai ser maior que alguém. E o que é que diz isso? É o confronto direto dos clubes e o número de títulos conquistados. Aí depois vem aquela coisa de patrimônio, número de torcida e tal. Às vezes um clube, ele no confronto direto tem até mais vitórias do que o outro. Só que esse outro time que perdeu mais do que venceu para este determinado time, acaba tendo mais títulos do que... Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, o Sport tem a vantagem aqui nos jogos de vitórias em relação ao Santa Cruz. O Sport tem, 100 vitórias a mais do que o Santa Cruz no confronto. Só para dar um exemplo, tá? A gente acabou de ver aí, mas é só para dar um exemplo. Então, o Sport seria, entre aspas, maior que o Santa Cruz, mas no histórico geral dos clubes, aí o Santa Cruz tem um título de Série A, o Santa Cruz tem uma Copa do Brasil, o Santa Cruz tem uma Sul-Americana, o Santa Cruz tem mais títulos de Copa do Nordeste que o Sport. E aí, quem seria maior? Não é? Se o Santa Cruz tivesse uma Sul-Americana, se o Santa Cruz tivesse um campeonato de Série A, uma Copa do Brasil, e tivesse mais títulos regionais do que o Sport. E aí o Sport tem, um título brasileiro e um pouco menos de títulos do campeonato regional do que o Santa Cruz. O Santa Cruz seria um clube maior, porque teve mais títulos de expressão. Só que no confronto, no pau a pau, perdia para o Sport nos números de vitórias e derrotas e tudo mais, né? Isso faz parte. Aí já seria uma conversa mais abrangente. Mas não é o que acontece. No caso de Sport e Santos, o Sport é maior em tudo. O Sport tem mais torcida, o Sport tem mais patrimônio, o Sport tem mais títulos estaduais, regionais e nacionais. O Sport tem mais relevância como clube. O Sport teve no seu histórico elencos muito melhores que o Santa Cruz. A única coisa que o Santa Cruz tem maior do que o Sport é o estádio do Arruda, que é um estádio maior do que a Ilha do Retiro. Só. E mesmo assim, o estádio do Arruda foi o terreno e quem ajudou a construir foi o estado de Pernambuco. Mas isso é outro tema, não é? Então o Sport é um clube muito maior que o Santa Cruz. Mas antes de eu dar a minha opinião no vídeo do Aderval, eu tenho aqui um ponto para falar sobre isso, se a torcida do Sport tem medo ou não do Santa Cruz. Eu já vou chegar lá, mas olha lá o vídeo do meu querido Aderval Barros. Claro, os créditos é para o dono do Instagram, o dono da conta, Aderval Barros, né? Um programa de rádio, acho que no final da década de 80, ou no início da década de 90, não lembro mais onde foi, qual rádio que eu trabalhava.
mas que naquela oportunidade eu já emiti a opinião e nunca me escondi de falar aquilo que penso. Não sou dono da verdade, como muitos querem ser, mas, certo ou errado, eu sempre falei aquilo que penso. Escutem o que eu falei há alguns anos atrás. Eu tenho coragem de dizer, você não tem, você não tem. Medo de quê, rapaz? Eles estão morrendo de medo do branco. Que vai dar branca alguém? Da cor branca. Quando junta com vermelho e com preto. Que é isso? O torcedor do esporte está acostumado a ganhar do Náutico, que é um pato. Em 10 ganha 9 e empata 1. Agora o torcedor do esporte tem consciência que com o Santa Cruz é diferente. Eles ficam tremendo de medo. Vai dar dor de barriga em muita gente. Tem muita gente que não vai pro Arruda no dia do clássico. Escutaram? Pois é. E o que é que eu quero dizer hoje? Que nada mudou. Que o torcedor do esporte continua sim com medinho do Santa Cruz. Desde que essas duas partidas ficaram definidas, né, para a semifinal, Santa Cruz e Sport Santa Cruz, que eu fiquei prestando atenção em alguns torcedores do esporte que convivem comigo. Todos eles estão com medo. Todos eles estão apreensivos. Todos eles estão querendo usar calça enxuta, morrendo de medo de perder do Santa Cruz. Não adianta ficar com raivinha, porque é verdade. Ah, mas o esporte é a segunda divisão, o Santa não tem calendário. Todo mundo com medo do Santa Cruz. E vou mais além. Tem gente rezando para sábado chegar logo. Porque realmente tem gente que vai precisar tomar coquetel de Lexotan. Torcedor do esporte continua tendo medo de jogar com o Santa Cruz. Na minha opinião, querido Aderval, caso ele esteja vendo esse vídeo, Aderval, forte abraço. Na minha opinião, Aderval jogou pra galera. Aderval, ele é um cara que conhece futebol, claro, ele tem uma história na crônica pernambucana, mas ele é um pouquinho folclórico, ele gosta de dar essas atiçadas, né? De tirar dessas indiretas, de vez em quando cutucar uma torcida, cutucar outra. Ele gosta de fazer isso. Nesse próprio vídeo, ele chamou o Náutico de pato. E o Náutico não tem nada a ver com a história, né? Que o Náutico é pato do esporte. E é pato mesmo, tá? A Aderval não falou é pato, ganso, cisne, é tudo. O Náutico é tudo, tá? A Aderval não falou nenhuma mentira, não. Mas é marreco, avestruz. É pato, pô, é pato. Mas enfim, vamos lá ver o seguinte. Aderval, nesse vídeo, jogou pra galera, gente. Porque assim, eu vou confessar uma coisa como torcedor do esporte, tá? Nos anos 80 e 90... a gente, não é uma questão de medo, mas é uma questão de respeito. Quando você jogava com o Santa Cruz determinados clássicos no Arruda, você ia meio com, opa, peraí, os caras têm um elenco bom, os caras podem vencer. Porque foi uma época que era tudo muito mais equilibrado. O Santa Cruz na década de 80 tinha boas equipes, o Santa Cruz na década de 90 tinha bons elencos. Porra, o Santa Cruz já teve Mancuso, sabe? Teve um ataque ali, cara, que eu me lembro nos anos 90, que era Maurício Pantera, pelo Santa Cruz, né? Maurício Pantera e Ayrton. Eu acho que ou era Ayrton ou era Ayrton que se chamava o jogador. Bicho, que ataque era aquele, bicho? Que ataque era aquele, cara, do Santa Cruz no começo dos anos 90. Ataque perigosíssimo, perigosíssimo. Então, aquele ataque do Santa Cruz fazia com que nós, torcedores do esporte, tivéssemos algum respeito e algum medo, digamos assim, de perder o jogo. Isso realmente aconteceu, tá? Agora, hoje, de 20 anos para cá, gente, estão falando... Santa Cruz acabou, gente. Santa Cruz está acabado, velho. O Santa Cruz não faz medo a ninguém mais, pô. Ninguém mais. O Santa Cruz não mete medo a ninguém. O Santa Cruz virou aquele clube que o povo não se refere mais como Santa Cruz Futebol Clube. É Santinha. Ah, não, Santinha. O Santinha. É o Santinha, gente. É aquele apelido diminutivo que não... Sabe? De carinho, de coisa linda. Ai, meu Santinha. Em Pernambuco eu sou Santinha, entende? Mas quando se refere ao esporte, é com raiva, é com ódio. É com ódio, porque o esporte é o time grande de Pernambuco. Santa Cruz e Náutico também são grandes, mas são grandes numa dimensão menor do que o esporte, sabe?
Essa aqui é a mais pura realidade. Então não, Aderval, não. O torcedor do esporte não tem medo do Santa Cruz. Já teve no passado receio e pontualmente um medozinho de um ou outro jogador do Santa que fazia diferença e tal, mas medo, isso não existe. Principalmente de 20 anos para cá, né? Total freguês do esporte, pô. Freguês. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Aí, Aderval, forte abraço. Tchau.